Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Vini, do canal CAP, Caçador de Almas Perdidas. Como vocês estão? Ó, nós tivemos agora aí dois vídeos num cemitério da época de 1830. Vini, gostei do vídeo, assisti o vídeo é bacana, o Spirit Box foi legal, o K2 foi legal. Mas Vini, por que vocês gravaram nesse local? Pessoal, como vocês puderam acompanhar na gravação anterior, tanto do primeiro quanto do segundo vídeo, foi o primeiro local da investigação sobrenatural que nós fizemos, tá? Do outro canal que nós tivemos. Inclusive o César, que participou comigo desse vídeo, também era integrante do outro canal. E nós tivemos a vontade de voltar a gravar lá. E nós voltamos, eu com o César. Agora, da seguinte maneira, fizemos uma gravação e pudemos estar fornecendo ali a ajuda espiritual necessária para aqueles irmãos espirituais que lá estão perdidos, os desencarnados, os que andam vagando, perambulando, por lá, aqueles que ainda não conseguiram encontrar o descanso após desencarnar. Então acontece o seguinte, o porquê daquele cemitério? Vamos lá, agora o Vini vai contar para vocês o porquê da gravação neste cemitério. Por que falar deste cemitério então? Qual é a história, Vini? Bom, esse cemitério que nós fomos gravar lá é um cemitério chamado Cemitério Satélite, aqui da cidade de Taubaté. O que aconteceu lá? Bom, esse era apenas um dos cemitérios que foram construídos nessa época de 1873 em diante, 1800. Por quê? Em 1873 começou uma epidemia de varíola em Taubaté, aonde foram ceifadas a vida de muitas pessoas. Taubaté havia cerca de 30 mil habitantes. E aí que vem o problema. Aqueles que podiam ir embora de Taubaté foram embora. E os que não podiam, que moravam em zona rural, tiveram que ficar em Taubaté. E aí ocorre o grande problema. Uma epidemia numa cidade pequena, certo? De zonas rurais muito grandes, tomou conta e se alastrou rapidamente, tá? Então essa epidemia de varíola durou cerca de 9 meses, ceifando a vida de mais de 500 pessoas. Somente no Hospital Dr. Souza Alves, tinha na época, foram 473 pessoas. Diz o relato que morria em média 8 pessoas por dia. Então era muita gente, certo? Fizeram um hospital de campanha no convento Santa Clara para poder abrigar essas pessoas que então passavam dificuldades. E aí ocorre um grande acontecimento. Cemitérios que eram localizados à volta de Taubaté, principalmente aqueles cemitérios onde eram enterrados os escravos, as fazendas, passaram também a enterrar então as pessoas que estavam morrendo por essa epidemia de varíola. Ocorreu então o que? Dentre esses 9 meses de muita morte, foram feitas estratégias para se livrar do problema. Porém, essas pessoas que iam morrendo eram enterradas em todos esses cemitérios em volta de Taubaté. Existem vários cemitérios ao redor. Inclusive, hoje em dia, há bairros que foram construídos em cima desses cemitérios. Também tem um relato que diz que haviam muitas covas abertas, já preparando para que os mortos fossem chegando e sendo enterrados rapidamente. Entra também aí um caso muito interessante. Aquilo que o César comentou no vídeo dos irmãos de alma. Vocês lembram? O César falou que existiam 2 irmãos que iam nessas fazendas, pegavam os corpos e levavam eles então a todos os cemitérios locais. Eram apenas 2 irmãos que faziam isso, segundo a história. Então vocês imaginam, pegava o morto de cavalo, levava ele nos cemitérios, nas localidades, e eles mesmos enterravam, etc e tal. Dizem também que eles faziam isso bêbado, porque eles fazendo bêbados, eles não pegavam então a doença da varíola. Eles faziam isso de forma embriagada. Interessante, né? Mas outra coisa que é interessante é que naquele cemitério que nós fomos gravar,
Como César bem disse, havia um rio, o Rio das Almas. Por que Rio das Almas? É onde esses irmãos de almas, eles lavavam o corpo do defunto para depois enterrar. Então lá tem também, como César bem disse, a pedra do descanso defunto. Então é rico em história esse local. Vini, e aí? Mas então por que de gravar lá? Bom, tivemos algumas informações do local. Quais, Vini? Uma delas é a respeito de uma mulher que morreu justamente nessa época de 1870, tá? Na época da varíola. E ela foi enterrada, ela estava grávida, aliás, vamos contar bem a história, ela estava grávida e estava prestes a nascer o neném. Então, quando ela morreu, fizeram o parto, o neném nasceu, poucos dias depois o neném morreu, tá? Essa mulher foi enterrada numa ala do cemitério e o neném numa outra ala do cemitério, cada um de um lado. Aí vem o que diz a história. Viam-se luzes nesse local, do túmulo do neném até o túmulo da mãe e vice-versa, da mãe até o neném. E aí foram-se vários canais já foram investigar esse local, tá? Para contar essa história e gravar. Porém, na nossa gravação nós notamos algumas coisas que vocês puderam ver aí, além dessa história. Por exemplo, diz ali que a mãe, nessa gravação nossa no contato no Spirit Box, que a mãe ela encontrou o neném. Ali diz, ela já não está mais aqui, ela encontrou o neném, foi embora. Ou seja, pro plano espiritual, ela passou daquele estado para um outro estado, tá? Também ali vocês puderam notar que um dos espíritos ali, né, era uma entidade, a entidade Pedra Negra, né? É o Exu Pedra Negra. Então, ele nos pediu algo, né? Outra entidade também se manifestou, né? É o Pai Tião, vocês viram lá, né? Também nos pediu cigarro. Mas Vini, e aí, por que você... Gente, esse tipo de trabalho é feito por uma denominada religião, tá? Então nós fazemos ali o contato e ajudamos aqueles espíritos, aquelas almas perdidas, tá? Que estão precisando de ajuda, tá bom? De forma respeitosa, entramos e saímos do cemitério, fizemos ali ajuda aos irmãos espirituais, a quem estava pedindo ajuda, pedimos ajuda do plano espiritual. Vocês notaram ali também que havia uma luz ali no cantinho da tela, né? Parte superior do vídeo ali, uma luz que nos acompanhou. Vocês viram também a energia que o K2 captou ali, tá? Uma energia muito forte do K2, tá? Bateu no vermelho, chegou até uma hora que travou no vermelho. Isso já aconteceu apenas uma vez conosco, tá? Principalmente comigo, né? Então, uma energia muito forte estava ali naquele local. Bom, mostramos então como foi esse cemitério. Contamos agora a história dele para vocês entenderem o que tinha lá e o que não tinha, o porquê desse cemitério, que era um cemitério de escravo, depois passou a ser um cemitério generalizado para todas as pessoas devido à pandemia, à epidemia, aliás, da varíola e etc. Galera, o CAP, Caçador de Almas Perdidas, vai nesse local não só mostrar o local, nós também fazemos a história do local, que é o mais interessante. Vocês vão no local, não tem história. O que não vamos fazer no local se não tem história? Então vamos em locais que tem história, tá bom? Sem inventar, sem enfeitar, né? Sem fantasiar, tá ok? É isso que o CAP faz. Galera, de coração agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, que acompanhou essas duas investigações, tá? Galera, tem mais, hein? A CAP vai em outros locais que eu mesmo já visitei pelo outro canal. Nós vamos voltar nesses locais, tá bom? Por exemplo, o Cruzeiro dos Cativos, o Muro dos Escravos. Galera, o Muro dos Escravos vai ser legal, porque o Ralph, do canal... O Ralph e o irmão dele, o Flávio, tá? Do canal Caçadores de Fantasmas, Irmãos Caça-Fantasmas, tá? É o nome do canal deles, eu vou deixar na descrição. Nesse cemitério, nesse Muro dos Escravos, o Ralph vai comigo. Aliás, nós vamos com o Ralph ou o Ralph vai com a gente, não sei. Beleza? A gente vai estar gravando junto, vai ser bem legal. E vou novamente convidar o César para ir junto, que é uma gravação de 2 canais. Vamos começar a fazer essas parcerias aí, tá bom? Pessoal, fica assim então a explicação do cemitério que nós fomos, tá? A explicação do que ocorreu lá, da energia, etc e tal. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Por favor, deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Dá essa força aí pro Vini.
beleza? Para que a gente continue indo em mais locais assustadores e mal assombrados para vocês. Galera, fechou? Um grande abraço do Vini para vocês e até a próxima.